Pra quem começou a ouvir agora da gravação, a gente esqueceu de gravar os primeiros 10 minutos, tá? Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas esse é um dos assuntos que esse capítulo 2 traz, que o Yuri tava falando agora, sobre a honestidade que tu põe no teu escrito, né? Ele diz que tu precisa colocar essa honestidade no que tu tá escrevendo, porque é isso que vai fazer com que os leitores se identifiquem com a obra. Então, e isso é algo que ele vai falar recorrentemente ao longo das aulas. É importante que tu que tu viva experiências, que tu vá atrás de experiências novas, que tu faça anotações, memorize coisas, converse com as pessoas, porque é isso que vai dar verossimilhança para os teus escritos, que vai fazer tu colocar essa honestidade de quem tu é, o que tu sente, o que tu acha na tua obra, e vai fazer com que as pessoas se encantem com o que tu escreve. Então... O que eu achei interessante foi que vocês falaram, tipo assim, que o da Coraline, ele pegou o medo que ele sentiu quando ele pisou no ninho de vespas, mas, tipo, não é necessariamente uma coisa totalmente interligada. Ele pegou a essência do sentimento e colocou em outra coisa. Então a gente também pode aprender a fazer isso, tipo, pegar o sentimento, mudar completamente a situação e ainda continuar com essa veracidade. Com certeza. Sim, eu acho que essa é a diferença, né, entre as coisas que a gente escreve que são boas e as que não são tão boas, né? Porque às vezes a gente quer se forçar a escrever um gênero que não é bem o nosso, ou que a gente não domina bem. A gente quer falar de alguma coisa que a gente não tem muita experiência e acaba saindo talvez um escrito genérico. E aí, Léo, você tinha uma pergunta, né? Você tá me ouvindo aí? Alô? Tô te ouvindo, aham. Sim, senhor. Beleza. Que eu tava no jardim, eu tive que correr, começou a chover. Aí agora que eu me recompus aqui. Não, é o seguinte, chuva, Pedro, eu não li... chuva, realmente. Eu não li tudo do game, mas já li Sandman, já li Neverwhere e mais um que eu não tô lembrando agora. E, assim como você veio aí do background da imersão sensorial, que eu sei, né? E o Gaiman fala muito da questão da verossimilhança e da honestidade para trazer para misturar com a imersão sensorial, acredito eu aí, né? Uhum. E hoje em dia a gente vê algumas histórias assim, recheadas de técnica, mas sem aquele fervor da imaginação, sem aquela coisa que traz. Eu não sei se minha pergunta é o seguinte, nos capítulos seguintes, mais pedindo um spoiler, nesse o Gaiman ele foca na questão de você revirar seu interior para trazer honestidade para o seu texto. Você fazer aquele negócio, né, de verdade, ficção, fazer tipo aquele sanduíche. Ele em algum momento comenta, faz consideração a respeito de pesquisas externas sobre experiências e conhecimento que você não tem para você misturar isso? Não sei se ficou claro. Sim. Nesse próprio capítulo ele fala bastante disso quando ele pede algumas coisas, né? Ele dá, se não me engano, acho que são 5 pontos que ele sugere que o autor tome cuidado quando ele tá criando, em qualquer momento da sua história, tá? Quando ele tá criando uma obra. Que é tomar cuidado com detalhes específicos e concretos, que é a questão da imersão sensorial, né? Ser fiel ao comportamento do personagem. Tu tem que incorporar o que é familiar e o que é reconhecível e interessante. Uhum. Eu tô lendo as minhas anotações, tá? Isso não vem na minha cabeça. Uhum. Você tem que incorporar tudo que é familiar pra ti e aquilo que é reconhecível pelos outros, que é a questão da verossimilhança, né? Tu não pode, por exemplo, criar uma coisa que não existe e deixar que o leitor crie isso da própria cabeça, imagine isso da própria cabeça. Tu tem que dar recursos pra ele. E aí ele fala sobre fact-checking, que é tomar cuidado, fazer verificação de fatos, tomar cuidado para evitar erros técnicos, né? Ele fala que se tu tá escrevendo um livro que se passa num mundo real, por exemplo, e tu vai tratar de uma cidade, tua história se passa, sei lá, em São Paulo, tu vai querer tomar cuidado com o nome de ruas, qual rua faz esquina com outra, né? Se tu tá falando de um bairro específico, tu vai querer conhecer mais ou menos aquele bairro para não falar bobagem. Mas mesmo que tu esteja escrevendo uma fantasia e invente um mundo próprio, tu tem que dar uma certa sensação de veracidade para esse mundo. Então tu tem que dar detalhes específicos que façam o leitor se convencer de que aquele mundo não existe, mas ele poderia existir. Fazer ele suspender a descrença dele, entende? Uhum.
uma das coisas que ele fala no capítulo 3, que é o de Sources of Inspiration, é bem isso assim que você tá perguntando, né? Tipo, de onde tirar as ideias, de como fazer essa pesquisa externa, né? E aí, tipo, ele até traz, o que é muito legal, ele traz algumas técnicas para você fazer isso, ele propõe alguns exercícios, foi até um dos exercícios meus que foram favoritos, assim, foi nesse capítulo, que eles propõem 3 ideias, que a primeira delas é subverter o familiar, né? Tipo assim, você tem aquele lugar comum de tudo, né? Tipo assim, lobisomens são pessoas que viram lobos humanos, né? À meia-noite, ou sei lá, na lua cheia, né? O especialista em lobisomem aqui é a Juliana, não sou eu. Mas, enfim, a gente tem aqui todos aqueles tropos, né? Aquelas convenções de certos tipos de lenda ou de certos tipos de ideia. E uma das coisas que eles propõem você quer buscar uma ideia externa, vai no lugar comum e subverte ele. Então, tipo, o exemplo que ele dá lá é de, você tá numa casa mal assombrada, por que não fazer uma poltrona que tá viva e quer te... Sei lá, a gente pensa sempre numa criatura, mas por que não a casa, os objetos? Então, um dos exercícios que ele propõe é você reescrever uma história popular de uma perspectiva subversiva, né? No caso, por exemplo, que eu acabei fazendo como exercício, eu até comentei do grupo, foi fazer, tipo, subvertir bem simplesmente só a personalidade mesmo de um personagem, né? Que eu fiz do Senhor dos Anéis, subvertir a personalidade do Frodo. Mas mesmo assim te força a enxergar histórias e coisas de uma forma totalmente diferente. Então essa é a primeira ideia que ele dá de como fazer essa investigação. E uma outra coisa que ele fala também é, tipo assim, escrever sobre pessoas ao seu redor. Uma das propostas também de exercício que ele dá é você ir para um lugar público e escrever sobre as pessoas que estão nesse lugar. Então, tipo assim, isso ajuda muito nessa parte que o Pedro estava falando, você escrever tipo, o que você conhece. Se você for pra rua e conhecer as pessoas na rua, né, tipo, você enxergar como as pessoas agem na rua, então a próxima vez que você for escrever uma história e tiver pessoas na rua, você vai saber como escrever isso. Então, tipo, é bem legal essas ideias dele. Eu acho que uma coisa que vale a pena comentar também é, tipo, a questão não de exatamente o físico, mas o sentimento familiar. Por exemplo, por que Harry Potter é um personagem que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, generalizando, se conecta? Porque todo mundo em algum momento da vida já se sentiu, tipo, colocado de lado, que nem o Harry é colocado pelos tios. Então, isso acaba sendo um sentimento familiar que todo mundo tem e que acaba fisgando o leitor. Então eu acho que isso entraria também nessa questão de familiaridade. Isso gera empatia. E tem tudo a ver com esse capítulo 2 também, né? Quando ele fala a questão de ser verossímil, de ser honesto, é justamente tu colocar os sentimentos que tu vai colhendo ao longo da tua vida, né? Como é que é o termo que ele usa, Yuri? É compost heap, né? Isso, eu ia falar disso agora, do compost heap. Se quiser falar, pode falar. Eu não sei como é que traduz compost heap, é tipo uma composteira, é isso? Exatamente, eu não sei se tem uma tradução, mas eu não tô lembrando. Tipo, é um negócio de compostagem, basicamente, né? Tipo assim, o que é um negócio de compostagem? Você vai colocando tudo aquilo que é rejeito, né? Tudo que é aquilo que é rejeito orgânico, e aquilo vai virar um fertilizante depois, né? Vai virar um composto ali que você vai utilizar para outra coisa depois. Então, sobre essa parte de buscar ideias, né? De como é que fala? De fontes de inspiração, ele fala que, tipo assim, pra você criar a sua própria fonte de compostagem, né? Tipo, o seu... esse armazenamento de ideias e outras coisas, no sentido de, tipo assim, beleza, eu tô escrevendo um livro sobre fantasia e é medieval. Consome bastante medieval pra você criar o seu compost heap, pra você entender essa familiaridade com o universo, o que é tropo, o que é... Tropo, quando eu falo, quem não souber, né, tipo, convenções de gênero, né, tipo, ou convenções de acontecimento que acontecem em determinadas situações e tal, mas no geral é de gênero. Tipo, você fica familiarizado com aquele tipo de história. E o mais importante você tem que ficar familiarizado para você saber como subverter. Porque como é que você vai subverter uma coisa que você não sabe como ela acontece normalmente, entendeu? Então, tipo, você pode acabar achando que você tá sendo ousado, inventando uma coisa nova, quando na verdade você às vezes está ali caminhando em cima da linha comum, só que você nem sabe disso porque você não consumiu, você não tem o seu compost heap. Então, esse compost heap é muito bom para você ter essa familiaridade com o assunto e o que pode ser quebrado e como ser quebrado.
E ele volta na questão do Compulse Hip durante o curso inteiro, tá? Ele o tempo todo tá pedindo que a gente saia de casa e faça coisas, e principalmente experimente escritas diferentes, para que a gente consiga ver o que funciona e o que não funciona na nossa escrita. E não é uma questão, assim, de ser bom ou não ser bom em determinada coisa, né? É uma questão de treinamento. Então, daqui a pouco tu quer escrever sobre, que nem o Yuri disse, uma história medieval, então tu vai atrás de determinados elementos e experiências, e pessoas, e conversas, que vão te ajudar a buscar os materiais para escrever essa história de maneira adequada. O Compulse Hip, ele é literalmente tudo. A pilha de compostagem é literalmente tudo. Tu vai conversar com uma pessoa, talvez naquele momento que tu esteja conversando com a pessoa, a conversa ela não seja útil para ti. Mas durante a escrita, pode ser que daqui a 10 anos esteja escrevendo e de repente a tua cabeça faça voltar aquela história, ou um pedacinho daquela história, que vai te ajudar a desenvolver um personagem ou uma cena e tal. Então é importante que vocês vivam experiências diferentes, tá? E eu achei engraçado, né? Logo depois que a gente fez esse curso, não sei se o Yuri lembra disso, a gente estava conversando com uma outra pessoa que ela dizia justamente que ela era uma pessoa assim que tinha muita técnica, que tinha muitos cursos, ela escrevia muito bem, mas ela não tinha o que escrever, ela não sabia sobre o que escrever. Com certeza. E foi justamente isso que a gente acabou dizendo pra ela. Tá faltando sair e experienciar coisas, né? Ela sabe como escrever, mas não tem o que dizer. Isso. E na verdade, às vezes falta um pouco também de autoconhecimento, que eu acho que é o caso dessa pessoa também, Pedro, que tipo assim, todo mundo tem uma experiência pra contar, só que a gente acha que dependendo do que a gente tem pra contar não é interessante, porque não dá pra se conectar ou não dá pra transformar aquilo numa boa história. Mas cara, tudo pode ser uma boa história, tudo, tipo assim, não precisa ser uma coisa fora da caixa. O que envolve as pessoas, a gente tem dois tipos de histórias, né? A gente tem as histórias que são ligadas a plot e as que são ligadas a personagens, e o ideal é que as duas sejam, tipo, num lugar só, né? Que a gente tem uma história que é apoiada nas duas coisas. Mas a gente tem histórias em que personagens são muito fortes, muito mais do que o enredo, né? Que são, tipo, fatias de vida, cenário pequeno, arena única, por exemplo, que acontece ali num quarto de hotel, por exemplo, né? Igual esse, eu não assisti, mas The Lighthouse aí, que é esse farol que saiu recentemente. Eu sei que a história acontece toda dentro de um farol, e não tem um plot acontecendo praticamente. É só um estudo de personagem. Então, assim, eu tenho certeza que por mais que possa não ter acontecido coisas incríveis na vida de algum de vocês, você pode ter conhecido pessoas incríveis, e essas pessoas incríveis podem trazer coisas para suas histórias. E mesmo assim, algumas experiências que a gente julga que são ordinárias, para outras pessoas são extraordinárias. Às vezes você fez uma viagem ali para Cabo Frio e você acha que foi tipo assim, pô, nada demais. Mas tem gente que nunca saiu do centro da própria cidade, tem gente que nunca pegou ônibus. Então, assim, eu acho que você conseguir trazer essas histórias de uma forma interessante, que é o diferencial, e não ter ideias fantásticas, mas como contar elas de formas fantásticas, sabe? E isso tem muito a ver com o que o Pedro falou, sair mais pra você experienciar e ver que, tipo assim, todo mundo tá experienciando a vida de uma forma diferente. Então dá pra você contar uma história da sua perspectiva, em qualquer ela que seja. E são dois processos, tá, gente? Experienciar, aprender, colocar coisas na tua pilha de compostagem é a primeira etapa. Mas depois colocar isso no papel é a segunda, que é quando ele diz que tu precisa ser honesto, porque nem sempre é fácil tu escrever e ser honesto com a tua escrita e colocar os teus sentimentos e tuas opiniões, e principalmente não só cuspir elas na página, mas colocar elas disfarçadas por outras verdades, escrever uma história que por trás tenha determinada mensagem, né? E aí ele diz que essa questão da honestidade é ao que as pessoas se ligam. Então, a diferença entre uma obra boa e uma obra muito boa é quando o autor consegue colocar muito dessa honestidade que ele tem, dos próprios sentimentos nas palavras, e aí o autor se conecta automaticamente. Então são dois processos diferentes, tá? E não é do dia pra noite que a gente vai conseguir desenvolver isso. Eu tenho até um exemplo aqui que eu tô abrindo pra pegar, que é do conto o último conto que eu escrevi, que aliás eu vou lançar hoje, então já fica o meu jabá, fica atento no meu Instagram. Eu vou lançar na hora que eu sair daqui. Deixa eu expulsar essa Mayara aqui só um pouquinho. tava esperando a conversa inteira pra ter esse momento, né, Mayara? Então, o conto inteiro, basicamente, a personagem, o comportamento dominante dela é ser insegura e não gostar do jeito que ela mesma é.
E daí depois, pra montar o e-book lá, eu peguei uma frase da Anne Frank, que tipo assim, em uma linha ela conseguiu passar mais sentimento do que eu consegui no conto inteiro, que é a linha assim: adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que sou, ou de que não sou como queria ser. Então, a escolha de palavras dela é tipo uma coisa que eu demorei 5 páginas pra escrever, ela escreveu em uma linha. Então é tipo, é realmente uma coisa assim de treino pra você conseguir passar tanto sentimento em poucas palavras. E aí eu vou trazer uma experiência minha agora, já que a Maia dela. Tipo, eu acho que se você tem dificuldade em colocar, às vezes, seus sentimentos ou sua perspectiva, né, sua visão de mundo naquilo que você está escrevendo e precisa, às vezes, de muitas e muitas palavras para isso acontecer, eu sugiro que você faça um exercício, que seja 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu fiz esse exercício durante 2 anos, praticamente, mas foi de maneira irregular, não foi da forma como eu queria, de escrever microcontos. Porque microcontos você precisa transmitir uma quantidade absurda de informação e sentimento em pouquíssimas linhas. Às vezes em 2, 3 linhas. Assim, essa frase que a Maia trouxe, ela tá mais para uma pegada filosófica do que para uma história. Mas mesmo assim ela conta a história da pessoa que trouxe o relato, né? Ao mesmo tempo, a gente que trabalha mais com narrativa do que com diários e coisas do tipo, né? Ou até poesia, né, que tem essa pegada muito mais forte nesse lado aí do sentimento, né, da estética e do sentimento, mas principalmente do sentimento. Eu acho que escrever microcontos auxilia muito nessa parte de tipo conseguir trazer a sua verdade numa coisa muito curta e sem ser de uma forma declarada, assim, uma coisa tipo direta, um soco na cara da pessoa, falando assim: então, eu estou deprimido. Como é que você pode contar isso em 3 linhas? Em um acontecimento de 3 linhas, sabe? Tipo, é um exercício foda de fazer. E que me ajudou bastante a melhorar essa parte, assim. Não tô falando que eu sou exemplo pra nada, mas eu tô falando assim, que tipo, é legal pra trazer esse conceito de qual é a sua verdade e como transmitir a sua verdade pra outras pessoas, sabe? Tipo, você se exercita a falar mais em menos. Então eu acho que o que a frase que eu acabei trazendo, eu tava pensando agora, é meio que um resumo, né? Porque, por exemplo, o conto que eu citei é uma ficção, mas o diário de Anne Frank é um diário. Então é um exemplo perfeito, que tipo, ela foi transparente na hora de escrever, então ela conseguiu passar muito sentimento em menos palavras do que eu, que tentei escrever um conto sobre uma personagem que tipo, é fictícia. Mas tu também tem que invocar aquilo que o Gaiman fala nesse próprio capítulo, né? Mesmo que tu esteja contando uma história de pessoas que não existem, uma história que nunca aconteceu, tu tá tentando usar essa verossimilhança pra transmitir mensagens verdadeiras, né? Utilizar verdades pra contar uma mentira. Entende? Não, sim, com certeza. Tanto que, tipo assim, eu na minha vida escolar inteira me senti, até hoje, na verdade, me senti, tipo, insegura no negócio, e não é nada fácil você conseguir colocar um sentimento seu em um outro personagem que não existe, digamos assim, que você tá criando agora. Então é uma questão de você ter que treinar muito pra conseguir atingir um nível, tipo, de, digamos assim, meio utopia, mas excelência. Pode perguntar sim, Carol. Eu só queria complementar essa ideia da Maia, que a gente até não falou, eu acho, né? Eu entrei um pouco depois, não sei se o Pedro falou, mas um outro exercício que o Gaiman propõe pra gente fazer no capítulo 2, eu não sei se está no workbook, eu acho que está, que é aquele de escrever uma história que não te deixa confortável sobre você mesmo, sabe? Tipo, sim. Não precisa ser explícita, né? Tipo, você não precisa falar, velho, aconteceu isso assim assado comigo quando eu tinha 12 anos e eu nunca esqueci. Mas o desafio tá, tipo, nisso aí. Como é que você pode transmitir o seu sentimento de mais desconforto, aquela coisa que te persegue, aquele trauma que você carrega com você até hoje? Como é que você pode transformar isso numa história palatável, que as pessoas... Palatável no sentido não de agradável, né? No sentido de consumível. Uma história palatável para as pessoas conhecerem a sua dor, mas sem saber que você passou por aquilo. E, tipo, de uma forma que se torne uma história, sabe? Tipo assim, nós vamos questionar, será que alguém já passou por isso? E, nossa, que sensação ruim, sabe? Tipo assim, esse pra mim é um exercício foda, porque, tipo, você tem que trazer a maior verdade de todas, porque aquilo que deixa a gente desconfortável pra caralho e causa trauma é uma coisa que a gente carrega sempre, é uma verdade que não some. E como é que você pode transformar isso numa mentira que vai contar a sua verdade pras pessoas? É bem difícil, sabe? Carolzinha, vai lá.
Então, nossa, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Inclusive, isso é muito engraçado, porque a Ju fala que ela costuma escutar coisas, ela estuda Save the Cat, ela estuda os cursos do Bianco, ela estuda uma série de coisas, né, Ju? E começa a ver certas, digamos, recorrências, né? E aí é muito engraçado essa questão da verdade e como que ela também estava presente ontem na Jornada da Heroína, de que o verdadeiro poder é a sua verdadeira identidade. Enfim, não vou me estender aqui, mas é algo muito, muito emocionante quando você vê momentos assim, de que a pessoa que você estava procurando a vida inteira, no final, era você mesmo e era, às vezes, uma parte sombria que a gente teria medo de comentar. E, enfim, e é engraçado que quando você se expõe, às vezes a pessoa não consegue ver que você tá tão nu ali, ainda bem. mas você tá e enfim, não é confortável. Mas enfim, o que eu ia te perguntar, desculpa do meandro aí, é que assim, por exemplo, pessoas que tipo, têm várias ideias, né, e ficam meio perdidos na ideia, tipo, sei lá, tem ideia de escrever várias noveletas, vários romances e tem que escolher. Vocês acham interessante usar esse exercício que o Flagrari falou para seus próprios romances? Então, por exemplo, eu tenho um romance que vai se chamar, sei lá, Adormecidos. Aí eu vou fazer um microconto, fazendo um recorte. E aí minha pergunta para você, Flagrari, é se esse jogo faz sentido. E além disso, se você acha que faz sentido partilhar numa newsletter, se faz sentido partilhar num blog, num site, ou num concurso, numa seletiva, como que você organiza esses exercícios? Tipo, você mantém tudo na sua gaveta, ou você, de fato, tipo, espalha? E como que você espalha isso? Você faz essa questão de usar um microconto como, tipo, digamos, uma pequena amostra do romance que você vai escrever? Eu quero responder essa também, tá? Eu não sei se alguém quer ouvir, mas eu quero responder. Tá, eu vou responder então, e aí você responde depois. Essa pergunta é ótima, Carol, na verdade, porque eu tenho uma resposta positiva para as duas coisas, né? Eu consigo, de fato, responder as duas coisas. A primeira é que, de um desses microcontos, acho que deu mais de 300, eu não fiz todos os dias, porque chegou em certo ponto a minha cabeça já estava ruim. Eu me sentia pressionado a dia e isso não é bom, pelo menos para mim, cada um funciona de um jeito, mas para mim funcionava como uma pressão negativa. Mas em determinado ponto, muitos dos microcontos, mas principalmente um deles, se tornou alguma coisa maior. Tem um microconto que eu fiz narrando de um cara entrando dentro de uma igreja próximo a uma praia, não vou entrar em detalhes, mas isso depois virou um conto e eu já escrevi, já coloquei em Wattpad e coisas da vida. Então, assim, acho que muitas vezes acontecem os dois caminhos. Às vezes você tem uma ideia muito grande e você quer expressar ela numa coisa muito pequena para ver se funciona e porque te dá vontade, mas você ainda não está pronto para trabalhar nela. Então, esse microconto pode ser o passo inicial que você precisa, porque às vezes ele sintetiza o tema que você quer trabalhar na sua obra, né? Sua visão moral, né? Tudo. Transforma em personagem real alguém que está rascunhado na sua cabeça há muito tempo. E aí você vê que ele funciona no microconto, por exemplo. E muitas vezes você vai conseguir trazer que tipo de descrição narrativa você quer fazer no seu livro com base no microconto. É um lugar de experimento para mim, sabe? Porque o microconto ele não tem uma função muito grande. Dificilmente você vai conseguir vender um microconto, dificilmente você vai conseguir ganhar muito engajamento com o microconto, porque ele é uma tiragem pequena de alguma coisa grande que você está pensando. Então, para mim, ele serve como experimento. Aí, o que eu fiz com esse experimento? Né? Eu criei um perfil no Twitter que chama Atar365, onde eu coloquei todos eles, os que eu fui fazendo. Igual eu falei, eu tentava fazer uma vez por dia, mas nem sempre foi possível. Deve ter dado uns 300 total durante 2 anos que eu fiz. E espalhei isso de certa forma. A ideia por trás do microconto, de fazer o microconto torná-lo público, no meu caso, eu sei que acho que o Wagner do grupo da Hardcover ele também faz, e ele transformou isso num livro. É uma estratégia legal, não sei se teve saída, teve venda, é legal perguntar para ele, mas no meu caso, eu não fiz de venda, eu não fiz o objetivo de crescer em cima dele, foi mais para, quem gosta da minha escrita tá em contato com ela diariamente de alguma forma. Hoje, se eu fosse fazer o projeto de novo, realmente dentro do Instagram, porque ele tem muito mais alcance que o Twitter, e o Twitter a galera, ela tá focada em outro tipo de assunto, e o único tipo de arte que eu vejo crescer
Twitter é ilustração. E a ideia boa do microconto é que o microconto consegue passar muito de quem você é como escritor e muito pouco. Porque a gente que é escritor, a gente tem um desafio muito grande, que a gente precisa do tempo das pessoas. E a gente precisa de muito tempo das pessoas. Não é igual uma música que você gasta 3 minutos para ouvir, ou uma série que com 40 minutos você matou um episódio e você vai, né, diluindo isso aos poucos, ou um filme de 2 horas. Ou mesmo uma ilustração que, tipo assim, a pessoa com 5 minutos, ela viu o que você fez. Eu não tô tirando o mérito do fazer. O fazer é muito difícil, todas essas coisas. Só que o nosso ainda tem um agravante que o consumir é muito difícil. O cara precisa de dias para consumir. Então, às vezes, se você entrega uma pílula ali de escrita sua pra pessoa, ela engole fácil. Ela se aproxima de você como escritor. Então, tipo assim, opa, velho, esses microcontos desse cara são bem legais, velho. Ele tem um negócio maior. Então, tipo assim, já aconteceu por causa de um microconto meu, que chegou num cara que não vem ao caso quem que é, você até conhece, que a gente se tornou amigo e ele começou a ler as coisas. Então, tipo assim, eu acho que é legal pra isso, pra você ajudar a difundir também a sua escrita de uma forma muito mais orgânica e mais fácil. Porque, tipo, não é todo mundo que tem tempo de parar pra ler um livro. A gente tá concorrendo com muita coisa. A gente tem que saber dosar esse tempo de pessoas na direção da nossa arte, sabe? Pelo menos é como eu vejo. Eu também faço essas coisas dos microcontos, mas é esporádico, de vez em quando eu falava, vou escrever um montão aqui, depois eu vou postando aos pouquinhos. E eu gosto porque, na verdade, você pode usar isso como um desafio para escrever alguma coisa que você não está acostumado a escrever. Com certeza. Anteriormente eu fazia bastante coisa mais voltado pro sombrio, pro terror, horror, essas coisas. E agora, nessa quarentena, eu resolvi falar, o povo já tá trancado em casa, com esse bando de notícia ruim, então eu vou tentar escrever alguma coisa um pouco mais positiva. E foi um desafio legal, eu acho que eu escrevi uns 14 só, e fui postando aos pouquinhos. Mas aí eu percebi que eu poderia voltar para outros gêneros, que fazia tempo que eu não escrevia, fora do sombrio, e que talvez eu alcançasse outros públicos, e foi aí que eu comecei a escrever a saga que eu tô começando agora. Então eu acho que essa coisa de escrever microconto é um desafio muito legal, que traz bastante coisa positiva pra gente. Eu consegui experimentar, por exemplo, no romance, que eu não tinha romance romântico, né, que eu não tinha experiência nenhuma, comédia também não tinha experiência, e fiquei orbitando também entre as coisas que eu gosto, que é tipo terror, suspense, ficção científica, dá pra você fazer de tudo, e o mais legal é a dificuldade mesmo, tipo assim, porque como é que você transmite tanta informação em uma frase, em 2 frases? O meu próximo projeto que eu quero ver se eu faço ano que vem é usar o tamanho de um tweet para contar um microconto, 240 caracteres. É difícil? Mas eu sei que é possível. Eu já escrevi vários que são assim, sabe? Mas, enfim, vai lá, Pedro. Não, eu queria, na verdade, invocar um negócio que o próprio Gaiman fala nas aulas seguintes, né? Que é a importância da gente conhecer a si mesmos enquanto autores que estão começando, né? Encontrar eu vou considerar que todo mundo aqui tá começando. Oi? Encontrar sua voz, que eu acho que é o próximo capítulo. De encontrar sua própria voz, de reconhecer suas próprias inspirações e tal. Porque uma coisa que ele fala assim sempre que perguntavam pra ele quais eram as inspirações que ele tinha, ele imediatamente começava a pensar nos autores que ele admirava. Mas não necessariamente isso refletia quem eram as pessoas que inspiravam ele a escrever o que ele escrevia. Então, assim, o que inspira a gente não necessariamente é o que a gente admira. Talvez daqui a pouco, pra nossa escrita, a gente seja super influenciado por séries, por músicas, por coisas que não sejam necessariamente literatura. Eu acho que, inclusive, é o caso do Gaiman, né? Acho que ele falou que a inspiração dele, depois ele percebeu que era música, né? Não lembro quem. Sim, é dele mesmo que eu tô falando, assim, ele tem ele fala isso, acho que no capítulo 3 mesmo, que ele e a mulher dele, a Amanda Palmer, né, aliás, ele aprendeu isso com a Amanda Palmer, se eu não me engano, que quando perguntavam pra ela quais eram as maiores fontes de inspiração que ela tinha pra cantar o que ela cantava, ela citava alguns autores de livros. Então ele começa a se dar conta de que aquilo que inspira ele não necessariamente é aquilo que ele consome, certo? Uhum. Então encontrar a nossa própria voz, às vezes, requer um certo exercício de redescoberta de quem nós somos. E fazer exercícios como a questão dos microcontos, experimentar coisas novas, escritas novas, gêneros novos, faz parte dessa redescoberta, né? Aí eu achei interessante, que eu queria dizer, era justamente que da última vez que eu tive no impasse de o que eu vou começar a escrever agora, que foi em novembro do ano passado,
eu tinha 3 histórias que eu queria muito escrever, que eu já tava planejando e tal. E o que eu fiz não chegou a ser essa questão do microconto, que nem o Yuri tava falando, né? Mas eu sentei na frente do computador e eu escrevi tudo que eu queria escrever sobre a história 1. E depois, no outro dia, eu escrevi tudo que eu queria sobre a história 2 e depois sobre a história 3. E eu parei pra pensar em como que eu me sentia com cada uma delas. Porque a que eu achava que eu queria escrever mais era que eu tinha menos coisas a dizer. Ela não tava pronta na minha cabeça ainda. A minha composteira, ela não tava carregada para aquele tipo de história ainda. Eu precisava sair, experimentar, conversar e me preparar melhor para escrever aquela história sobre aqueles personagens. E a que eu menos dava importância foi a que eu acabei escolhendo, foi a que eu notei que eu tava pronto para escrever e que me empolgou mais. Então, às vezes a gente tem uma ideia de quem nós somos enquanto escritores, mas não necessariamente ela é real. Essa ideia é real. E a gente precisa experimentar e precisa ir atrás de determinadas experiências para que a gente entenda melhor qual é o nosso gênero, o que a gente está disposto a fazer agora. Porque se a gente tenta escrever alguma coisa que não é necessariamente o que a gente quer escrever, e a gente acaba caindo naquele ciclo de eu preciso escrever, eu tenho que escrever, a gente acaba associando a escrita com uma obrigação, com um desprazer, e a gente pode, inclusive, perder muito por causa disso, né? Então, são conselhos do próprio Gaiman, inclusive, que a gente tente essas coisas diferentes, que a gente busque uma certa redescoberta de quem nós somos, tanto quanto pessoas quanto novos autores, para que a nossa escrita desbloqueie também, tá? Inclusive, muito legal também uma outra coisa que ele fala, que a gente já que a gente entrou no capítulo 4, né, no 24, que é o do encontrar sua voz, nessa linha do que o Pedro fala, é que, tipo, além de você experimentar as coisas e ver aquilo que você tem mais vontade de falar, utilize a voz de outras pessoas para falar aquilo que você quer falar. No começo, principalmente a gente que... Assim, eu sei que tem muita gente aqui que tá bem avançada na carreira de escritor já tem, tipo, anos que escreve, provavelmente já encontrou a própria voz, o próprio estilo, e tá mais atrás agora de técnicas mesmo. Mas para quem ainda estiver patinando nessa parte de estilo, o Gaiman fala que é um exercício muito bom, pega aqueles autores que você admira e tenta imitar o estilo deles, né? No bom português que a gente conhece e se você pensar em fazer uma fanfic de algum personagem, de algum autor que você conhece, né? Tipo, que seria o mais imitação possível é fazer uma fanfic. Você tem que tentar escrever do jeito que o autor escreveria, provavelmente, né? Mas assim, se você não quiser ir pro lado da fanfic, tenta copiar o estilo, porque em algum momento você vai descobrir o seu estilo dentro daquele estilo. Porque se aquele autor te influencia e te faz admirá-lo, alguma coisa dele tá espelhada em você. Alguma coisa ele tem que você enxerga dentro de você. Então, nesse processo de imitar ele, você vai acabar descobrindo alguma coisa que tá dentro de você que você não sabe que tá dentro de você. Então, tipo assim, é um exercício muito legal. Eu, por exemplo, um dos meus autores favoritos e que às vezes eu já fiz de tentar imitar é o Zafon, de O Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Na verdade, eu acho que foi mas todo mundo fala Zafon, whatever, não sei como fala o nome dele, mas de emular o Zafon, né? Porque, tipo, eu acho a obra dele incrível. E nessa aí, eu descobri várias coisas que ele faz que eu não gosto, mas muitas coisas que ele faz que eu gosto e que saem de mim naturalmente. E, tipo assim, pô, legal, descobri uma parte de mim que existe também nele. E agora tem outros autores que eu tô a fim de explorar pra ver que eu gosto e que eu falo assim, pô, quais são as coisas que tem neles e que eu sei fazer também, que na minha voz eu só não sei ainda. Então eu acho muito legal esse processo de imitação que a gente já princípio, não, velho, posso copiar ninguém não. Não fica com medo de copiar, porque uma hora isso vai ser diluído, entendeu? Uma hora isso vai sumir e vai virar você mesmo. Tem uma coisa que você pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu não sei, eu ia falar que uma coisa que não sei se Rafael, se Jéssica, eu vi que eles também estavam aí, eu não sei se mais alguém, mas o Flagrante também pode falar de como que às vezes está numa sala, não necessariamente a própria Wolfpack, mas sala, grupos de escritores, processos conjuntos de escrita, ajudam a gente a perceber até os excessos da nossa própria escrita, porque, por exemplo, eu sinto que a escrita do Vianco é muito mais chão duro e direta e objetiva do que a minha. Então, ao emular Vianco, eu percebo excessos da minha própria escrita, sabe? De que às vezes eu faço um purple prose
que não é necessário e às vezes é até uma forma, não sei como é que tá sendo pra você, Yuri, ou pro Rafael, Jéssica, Dani, não sei se algum deles tá aqui, Eu Neca. acho que só tem vocês dois aqui. Eu acho que só a gente, Pedro. Tipo, assim, mas eu acho que assim, independente do que a gente tá passando, e vocês vão passar também, mas assim, eu acho que esse processo tem sido desconfortável também, mas de perceber que todo mundo sabe aqui o que é Purple Prose, que eu também não sabia. Não, eu nunca tinha ouvido esse termo, não, cara. Você quer explicar, o Pedro, que você também deve saber? Não, explica você. Então, Purple Prose é quando você faz uma escrita que, digamos, ela é tão poética, digamos, ela é tão rebuscada nos termos e que ela chama mais atenção para a escrita por si só do que para o evento que está acontecendo, entende? Só que não deveria acontecer isso, entendeu? Quando você chama atenção demais para uma escrita floreada, mais do que o evento. E o Bianco não corre esse risco, entendeu? E aí, quem já leu o Bianco sabe, né, que ele é bem mais direto. E eu achei isso interessante, não sei, e eu acho que todo mundo poderia tentar fazer isso, né? Tentar aplicar um escritor que, inclusive, tem uma escrita até diferente dele, que seja mais direto ou que seja mais rebuscado, e aí ver se consegue expandir os horizontes da própria escrita. É desconfortável porque a gente descobre as imperfeições do que a gente está escrevendo, mas é legal como processo de autoconhecimento. Não sei como é que foi pra você, Yuri. Então, acho que assim, tipo, o meu caso é um pouco parecido com o seu, mas pelo que eu já li da sua escrita, a sua prosa é um pouco mais estilística, um pouco mais rebuscada que a minha. Eu trabalho um pouco mais na linha da imersão sensorial, bem na linha do Pedro mesmo, do que, de fato, nos devaneios, vamos colocar assim, né, e no rebuscamento. Mas eu acho que não tem nada errado nesse tipo de escrita, nenhum tipo de escrita está errado. A diferença é que cada escrita tem um público-alvo diferente e um tipo de negócio, vamos colocar assim, porque querendo ou não o que a gente quer é negócio, a gente quer espaço, diferente. Você só tem que aprender a respeitar o seu e entender onde ele se encaixa, sabe? Então, tipo assim, pode ser que a cara seja confortável com o nível de Purple Prose que ela tem, mas não necessariamente significa que, tipo assim, é ruim. É só que às vezes ela vai, tipo, ajustar isso, equalizar um pouco, talvez para mais ou para menos, não importa tanto essa quantidade, mas esse processo de imitação traz esse processo de descoberta em coisas que a gente ou não gosta ou gosta de si mesmo, que às vezes a gente desconhece. E só assim, um adendo, esse estilo de escrita seu, Carol, você sabe, é o estilo de escrita de muito mais estética e estilo, e tem muita gente que faz muito sucesso aí, é premiado em cima disso. Então, tipo assim, tem escrita que é feita para chamar mais atenção para escrita pro evento mesmo. Tipo assim, não tem nada. Inclusive porque esse estilo de escrita é mais premiado. Até mais premiado que o outro, exato. E assim, não tem nada errado, nenhum é melhor que o outro. É tudo uma questão de, assim, o que eu tô confortável, o que eu quero fazer. Mas é aquele cuidado que a gente tem que ter também de não ficar sempre na zona de conforto. E eu acho que o Gaiman também fala disso, né, o Pedro? Tipo assim, saia da sua zona de conforto, né? Sim, bastante. E eu acho legal que nesse próprio capítulo, na lição 2, ele fala sobre como ele começou, né? Ele fala sobre quando ele começou a distribuir contos. Ele escrevia muitos contos, mandava para os lugares, e dava sempre errado, né? Porque sempre voltava, ele não entendia por quê. Ele era tipo a gente, assim, mandando para as antologias e sendo recusado, essas coisas todas. Nossa, essa lição é muito boa. Continua. Pois é, e aí ele pegou um dia, ele decidiu assim, tá, eu não sei o que tá acontecendo de errado, eu vou me tornar agora, eu sou oficialmente agora um jornalista independente de escrita de fantasia e ficção. E aí ele diz, por que eu escolhi ser um jornalista? Porque jornalistas têm autorização para fazer todas as perguntas que eles querem. Eles sentam na frente da pessoa e ficam perguntando por quê por 3 horas, e as pessoas acham ok, porque é um jornalista. E aí, por causa disso, ele acabou sendo convidado para algumas salas de escritores, rodas de leitura, debate e tal. E numa dessas, ele estava numa roda com uma série de autores famosos da época, assim, e ele notou que tudo que as pessoas liam, ele gostava muito. Ele dizia, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto tanto, isso aqui é muito bom. Só que os outros autores que estavam na sala, eles tinham uma leitura muito mais aprofundada daquilo que estava sendo mostrado, que ele não tinha ainda. Ele notou que ele estava errado, que ele estava olhando as obras apresentadas sob o ponto de vista de um leitor, de um consumidor. E ele
nós, no caso, né, a gente precisa aprender a usar uma visão mais profissional, mais de criador na hora de fazer análise de obras, analisar nossa, ou mesmo de autores que a gente gosta e esteja tentando se espelhar. Então a gente tem que tentar ler como um escritor mesmo, tentar encontrar... Talvez até uma abordagem mais científica mesmo, né? Fazendo, tipo assim, uma hipótese, traçando hipótese, procurando perguntas e respostas, né? Tipo, é aquilo que o André adora falar que ele faz, que é a decupagem. Se você tiver a oportunidade de fazer uma decupagem de um episódio piloto de uma série, ou um capítulo de um livro, ou mesmo um livro inteiro, faça, porque você aprende horrores. E se você não tem a oportunidade de fazer, veja outras pessoas fazendo, você aprende muito nisso. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de fazer o curso do André, que foi aquele presencial, acho que foi da... Eu não lembro o nome dele, acho que era Ih, não lembro o nome do curso presencial. É o Coração do Storytelling? Do Coração do Storytelling, isso mesmo, obrigado. Eu fiquei na Alguém fez esse curso presencial? Acho que a Ju fez. Eu fiz. Então, eu fiz também presencial. Eu fiz aqui em Porto Alegre, eu não sei se foi... Eu fiz os dois, na verdade, porque teve o primeiro que foi online. Isso. Teve online. Eu fiz online e fiz presencial em São Paulo também. E depois eu fiz o presencial aqui no Rio. Eu às vezes demoro pra falar, porque como eu tava com muito ruído aqui, eu tinha deixado mutado e eu esqueci. Tranquilo, não tem problema. Eu fiz aqui em Porto Alegre também, e uma coisa que eu achei muito legal foi o momento em que o André ele pega séries, cenas de determinadas séries, e ele começa a decupar. Fala por fala, ação por ação, às vezes um olhar do personagem que ele diz, isso provavelmente foi escrito dessa maneira pelo roteirista e vai dar X característica do personagem, que mais tarde a gente vai se desenvolver, e era exatamente aquilo. E ele faz uma decupagem bem detalhadinha de determinadas séries, que realmente te mostra que cada pequena ação que a gente vai escolhendo para um personagem, ela tem sentidos, ela tem entrelinhas que precisam ser analisadas com muita frieza. Pela gente que está escrevendo, principalmente, né? E se a gente está estudando outros autores, seja para imitar ou seja para conhecer técnicas, a gente tem que saber analisar esses detalhes também, para que a gente possa replicar mais tarde. Tem que saber que nada é por acaso, digamos assim, quando é uma escrita consciente, do jeito que ele fala. Isso, exatamente. Se algum de vocês também já fez a leitura crítica da Meg, ela funciona bem assim também, né? Quando eu mandei meu primeiro livro para ela ler, todos os pequenos detalhes que o personagem fazia, ela dizia, isso aqui condiz com o personagem, isso aqui não condiz. Então por que teu personagem ele é um cara frio e fechado, mas aqui ele tá dando um sorriso pra uma criança que passou na rua? Então você tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes para que tenha verossimilhança na tua história, senão o leitor ele acaba desacreditando naquilo que tu tá dizendo, né? A menos que seja aquele comportamento estranho, né? Sim, aí tem os casos individuais, né? Mas a via de regra tu vai seguir, que nem o Gaiman diz, né? O comportamento... Como é que ele chama aqui? Os detalhes específicos e concretos do teu personagem. Eu acho que uma coisa bem legal que vocês estavam falando de emular um escritor é, digamos assim, emular o seu escritor iniciante. Por exemplo, eu ainda me considero iniciante agora, mas quando eu era adolescente ainda que eu escrevia, eu acho bem legal eu tentar voltar para esses textos para ver o que eu evoluí ou pegar alguns pontos e que eu posso melhorar ainda, por exemplo, alguns erros que eu cometo ainda, por exemplo. Eu até ia entrar nesse detalhe, mas pode continuar. Você me lembrou de um negócio, vai lá. Uma coisa que eu percebi bastante pegando o primeiro livro que eu escrevi, que era uma fanfic no caso, que as descrições ficavam, tipo, tudo junto e era muita descrição, era uma coisa muito detalhada e ficava chato. Então, aí com isso eu aprendi a dosar melhor e espalhar um pouco mais as descrições pelo texto. E eu acho que a minha escrita ficou bem melhor com isso. Então eu acho bem legal a gente tentar emular o nosso eu do passado para tentar aprender com isso também. Eu acho legal que você esteja falando isso, porque eu sempre descrevo a mim mesmo como uma pessoa que aprendeu a escrever escrevendo, né? Eu considero que o meu nível de leitura, comparado com muitos de vocês, não é tão grande assim. Eu nunca tive tanto tempo para sentar e ler quanto alguns de vocês parecem ter tido durante a adolescência. Mas eu sempre gostei de escrever. Então, se eu pego os meus textos antigos, o primeiro livro que eu escrevi foi com 16 anos, assim, era uma bosta. Mas foram
foram 900 páginas, cara, que eu escrevi ao longo de, sei lá, um ano inteiro. Então, a fanfic que eu escrevi tinha 50 capítulos. Pra te ver, eu não sei como é que eu conseguia ser tão produtivo aos 16, eu sinto muita inveja disso. Eu sei como, você não fazia porra nenhuma da Isso. Exatamente! Eu escrevia fanfic a rodo, sempre. Nossa, eu escrevia muito mais quando eu era mais nova. O meu problema é que eu escrevia tanto na aula quanto fora da aula. Então, Nossa, a aí aula Isso. chata, eu sempre escrevia. Tipo, É isso aí. Se você não tem boleto pra pagar, não sei lá se você escreveu, hein? Eu já era aquela aluna que era o desespero dos professores, né? Porque eles estavam dando aula, eu tava desenhando, eu estava lendo. Tipo, eu tava na cara do professor com um livro aberto lendo. E os Sim. professores viravam putos comigo e falaram: o que eu acabei de falar? Eu ia repetir exatamente o que eles acabavam de falar e eles viraram como. não, eu desligava da aula mesmo. Se alguém perguntasse, eu não ia saber nem onde eu tava. Eu tive um professor, ele era um professor de cálculo. Ele se perdia na aula, muito fácil. Então, ele começava a falar de umas histórias, eu não sei mais o que, não sei o que lá, e tinha um aluno muito chato na turma, que também queria ficar sempre contando história, não sei mais o que, então a medida do professor de se ele tava fugindo muito do assunto era quando eu pegava o livro. Eu pegava o livro, tá bom, deixa eu voltar pro assunto da aula, que eu já vi que eu vou ir. Tive uma professora, teve um dia que ela percebeu que ela falou isso quando ela tava contando sobre o enxoval que ela comprou pro casamento dela. Em uma aula de geografia. Ela, nossa, eu tô meio fora do assunto, não é mesmo? Então, não é à toa que a gente era produtivo. Eu queria complementar uma ideia rapidão da Maia. Uma das coisas que ela falou, né, disso da gente retomar o que já escreveu, o Gaiman, ele é muito enfático quando ele fala que não deixa as histórias que você tem que estão pela metade inacabadas. Volta pra trás e, tipo, faz as histórias ruins, as histórias boas, as histórias terminam todas. Por mais que isso não vire nada depois, ele acha importante essa parte pra você superar. Isso é uma coisa que ele fala muito desse capítulo, de superar o seu medo de cometer erros. Porque você tem que superar esse medo, sabe? De cometer erros. Ele fala que se você fizer esse exercício de voltar nas coisas que estão inacabadas e terminar, você vai ter essa oportunidade de superar o seu medo, de encontrar sua voz, porque a grande maioria dessas histórias a gente abandonou porque ou achava que elas não tinham potencial, ou porque estava achando que não estava indo para lugar nenhum, porque a escrita estava ruim, porque ninguém ia gostar da história. Enfim, uma dezena de medos que estavam ali incorporados, ou de crenças negativas que faziam com que a gente abandonasse. Então eu acho que o primeiro passo para você se tornar um escritor mais magro é passar por cima de todos esses medos. Passar por cima de todas essas coisas erradas. Pode ser isso, superar o exercício que ele propõe no final do capítulo 2 é bem legal pra isso. Que é pra tentar contar, tipo assim, com a maior transparência possível sobre um momento que foi embaraçoso, ou alguma coisa que você se arrepende de ter feito, um momento mais triste da sua vida, ou um segredo que você tem medo de falar sobre. Uma coisa que eu também achei legal do que vocês estão falando que eu falei da Kate Kavanaugh, que é uma escritora índia-americana, e, gente, os escritores índio-americanos, eles dão um banho mesmo, né, tipo, de superar o ego, superar o medo, porque eles não se levam a sério, eles fazem mesmo, e essa garota, ela começou a imitar processo criativo de autores gigantes, né? Então, ela começou a explodir no YouTube eu escrevendo como Stephen King. Acho que foi o primeiro vídeo dessa série. E ela, então, que ela imitava o Murakami, então, ela escreveu por exemplo. 26 livros um dia? Não, mas ela fez o seguinte, resumindo, ela fez o seguinte, o nome dela nem é Kate Kavanaugh, mas enfim, o que ela fez foi, eu li aqui, procurei que o Murakami acorda 4 da manhã e fica escrevendo, 8 horas e depois vai correr 2 horas. E ela literalmente fez isso, ela gravou fazendo isso. Aí ela fez a mesma coisa com o Stephen King, ela fez a mesma coisa com todos, trabalho de 9 às 3 e tiro 20 minutos de almoço. E ela gravava, sabe? E assim, ela é maravilhosa, é muito fofa a menina. E ela não tem, parece que ela não tem 1 grama de ego. Ela deve ter, mas assim, não parece, que vocês não vê que ela tem 1 grama de ego, porque ela tá, indie.
Kate Kavanaugh, coloquei no comentário, mas eu posso colocar de novo. E assim, eu acho isso muito libertador, porque ela fez esse processo com todo mundo. O do Murakami é hilário, porque ela tem que acordar 4 da manhã e ela absolutamente não é uma pessoa diurna. E isso é muito legal. E assim, no geral, eu percebo que os escritores indie-americanos, eles são menos... Como é que eu posso dizer? Tipo, eles se levam menos a sério. E eu acho que eu invejo um pouco isso, entendeu? Porque eu acho que eles fluem mais. Eles simplesmente vão. Eles não estão interessados que Stephen King vendeu 400 e 500 mil livros e que ele tá começando e que ele tá se expondo. Tipo, ele se expõe mesmo. Eu acho isso muito legal. Vou colocar aqui pra vocês. Eu já pus. The Flash. Mas eu não sei se vocês notam, olhando assim para os textos antigos de vocês, que há uma evolução, pelo menos no meu, havia uma evolução clara, assim, de quando eu comecei a escrever do capítulo 1 até a última página das 19. Tem um filme, eu acho que ainda tem na Netflix, que é sobre a Mary Shelley, a autora do Frankenstein. É tipo meio que um romance da vida dela, assim, é bem bonitinho, super recomendo. E ela é filha de 2 grandes escritores, né? E tem uma parte que ela vai mostrar os escritos, acho que pro pai dela. E aí o pai dela fala assim: não, tá ótimo, só que isso daqui não é a sua voz, você está imitando coisas que você lê. E aí eu percebi, quando eu fui reler os textos antigos, que era meio isso, era tipo vários retalhos de coisas que eu lia, que na época era sobretudo J.K. Rowling, a grande maioria, assim, mas tipo, tinha até expressões que eu lia no livro e tava exatamente do mesmo jeito. Então, tipo, acho que no processo de descobrir a nossa voz, a gente vai descobrindo, tipo, vai meio que emulando sem querer, assim. A Carol ele fala isso mesmo, isso é um trabalho de um plagiador. Realmente, tipo, vendo essa fanfic que eu escrevia, que no caso era bem aquelas coisas padrãozinha de, sei lá quando, 2012, alguma coisa assim. Que se eu pegar agora, eu realmente vou perceber que aquilo lá não é uma coisa que eu gosto de contar. Primeiro, é puro romance, não tem, tipo, nada além do romance romântico dentro do negócio. Não tem nem conflito, né? Não tem nem conflito direito, era uma coisa assim, eu só quero enfiar o cara que eu sou fã lá no meio e inventar alguma coisa com ele. E tem muito aquela parte, a menininha branquela de cabelo liso que tá preso num coquezinho todo bagunçado, tomando um Starbucks, sendo que eu nem gosto de Starbucks. Então, tem muito isso, tipo, realmente, quando eu comecei, eu escrevi uma coisa que não era eu, digamos assim, uma outra pessoa escrevendo. Eu quando comecei, eu era uma cópia muito ruim do Stephen King, cara. Aliás, eu era uma cópia muito ruim de A Torre Negra, que era a única coisa que eu tinha lido do King na época. Você falou comigo? Mas é assim que a gente vai começando. Não tem que fazer nada. Eu ia falar um negócio, deixa eu ver o que eu ia falar. Enquanto eu não lembro o que eu ia falar, eu vou falar de uma outra. Na hora que a gente tava falando do superar os medos, e tipo aquilo que é o trauma, aquela verdade que tá guardada dentro da gente pra gente escrever, eu lembrei de, provavelmente alguns de vocês, ou a maioria já assistiu Divertidamente, né? Filmaço, inclusive. Se você não chorou, você tá morto por dentro. O sistema central é controlado pela nojinho. Mas assim, a gente sabe no final, quando aparece o sistema dos pais, que aí você vê que, tipo, todo mundo, tipo, a cara do pai não sei mais o que, mas o da mãe é controlado pela tristeza e o do pai é todo mundo a raiva? O meu é todo nojinho. O meu também provavelmente o meu também é nojinho. Ai. Mas, tipo, o que eu aprendi nesse... Eu tava ouvindo um podcast, inclusive, recomendo pra quem tiver domínio do inglês, ou razoavelmente domínio do inglês, que é o Beyond the Screenplay. É muito bom, mas assim, uma das coisas que eles falam nesse episódio é que eu esqueci o nome do cara que é o criador, acho que ele chama Pete, que é o criador de Inside Out. Ele falou que ele passou meses, literalmente meses, tentando descobrir quem era o antagonista perfeito pra felicidade, né? Pra alegria, pra joy, né? E que, na maior parte do tempo, ele achou que fosse Fear. E, tipo, era para o medo ser o antagonista o tempo todo da história. Tipo, só que passou muito, muito tempo. E é contra-intuitivo, né? Se a gente pensar assim, como
encontrar de felicidade, tristeza. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas ele cismou que era o medo. Então ele passou meses trabalhando com essa ideia e não ia pra lugar nenhum. Até que um dia ele teve uma experiência traumática e ele ficou muito triste com essa experiência. E aí quando ele ficou triste, ele falou assim, meu Deus, essa que é o antagonista da felicidade, é a tristeza. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que encontrar a nossa verdade até em trabalhos que a gente tá fazendo profissional, na nossa vida pessoal, para poder trazer isso para transformar numa história profissional. Eu achei que cabia essa colocação, porque falava de medo, de tristeza, de felicidade e de procurar, tipo, as inspirações na vida real. Cara, será que rola a gente tentar fazer esses exercícios, tipo, eu acho que com coisas menos tão pessoais, porque eu, por exemplo, não me sentiria à vontade falando sobre a maioria das coisas, mas esse exercício que ele propõe no final do segundo capítulo, pra, tipo, dar uma... Porque, por exemplo, alguma coisa que eu colocaria no exercício não é a mesma coisa que dá pra ter ideias diferentes. Eu acho que a gente pode se propor todo mundo a fazer, tipo, toda semana, um exercício, né, e conferir se o outro fez, né, tipo, obviamente não vai dar tempo de todo mundo ler o de tudo, mas se a gente fizer, tipo, duos ou trios aí, a galera se revezar entre eles aí pra ler, né, um do outro, acho que seria legal. Não, eu tava pensando em alguma coisa, tipo, agora mesmo. Por exemplo, eu pegar algum momento que eu me... Sei lá, pega o primeiro exemplo aqui, alguma coisa que me deixa envergonhada, eu coloco esse exemplo e vocês tentam criar uma história com isso, camuflando esse negócio no meio. Porque aí a gente teria uma ideia um pouco mais aberta de como diluir as nossas experiências na história. Conta uma coisa vergonhosa, então. Oi? Conta uma coisa vergonhosa, então. Ai, meu Deus. Já botou na roda, mas... Droga. Enquanto você pensa, quando o Pedro contou aquela história lá do game, que ele, né, tipo, jornalista tem licença poética para fazer perguntas, né? Uma coisa que eu lembrei que ele fala também sobre isso, que é muito interessante, é que quando ele chegou nessa conclusão que os contos dele não levavam a lugar nenhum, que ele passou tipo assim, meu Deus, eu mando os meus contos para tudo quanto é lado, ninguém lê. Ele ficou num dilema que foi o seguinte: será que eu não sirvo para isso? Ou que eu não entendo o suficiente do mundo para escrever sobre ele? Foi a pergunta que ele se fez. Eu achei essa pergunta muito importante, que tipo assim, eu passei por isso. Eu já até contei isso pro Carol e aconteceu num momento com o Pedro Branco, que inclusive tira da nossa amizade, na verdade. Quando eu fiz seletiva do Wolfpack em 2016 ou 2017, eu não lembro mais, Pedro. Você me lembra aí quando foi? 16. Então é isso aí. O André fez a gente, né, propôs pra gente fazer um exercício sobre... tinha vários temas, tinha romance, não sei quem tava na época. A Isa talvez já tava na época também. Mas assim, você tinha que escolher entre 3 prompts, né, 3 temas, que era sci-fi, space opera, o outro era romance e eu acho que o outro era sobrenatural, se não me enganar. Não, um era sobrenatural, o outro era uma indiazinha perdida na floresta. Então, mas eu acho que esse era o sobrenatural. Porque eu li o da Irine. O terceiro foi o da Anne, que a Anne passou. Eu não lembro o que era, mas eu acho que era romântico. Eu nem sei o que era o assunto. Mas, voltando, nessa época eu fiz a seletiva, escrevi pra Space Opera e não passei. E fiquei, tipo assim, meses pra baixo, triste, achando... Me fiz exatamente a pergunta do game, mas eu não pensei na possibilidade positiva, porque eu sou um cara pessimista. Eu pensei só assim, não entendo, não sirvo pra escrever, eu não sou bom o suficiente, não sei o que tem. Aí, passados uns meses, eu falei assim, quer saber, vou passar por cima do meu... da minha autopiedade e talvez do ego também, e vou aproximar do cara que passou e deixa eu descobrir o que ele fez certo pra eu aprender com ele, né? Porque se ele passou, ele fez uma coisa mais do que eu. Ele, tipo, fez alguma coisa certa e eu tenho a aprender com ele. Foi aí que eu chamei o Pedro Branco, né? Falei assim, e aí, Pedro? Tudo bem? Então, você não me conhece, mas roda você me mandar o exercício que você passou aí no PEC pra eu aprender um pouco mais. Não tô aqui pra questionar nada, tô aqui só pra aprender. A gente trocou um papo e tal, e ele me mandou. E nesse momento que eu li, eu vi que a gente tinha até muita similaridade. Eu considero até que a gente tem um estilo muito parecido, diverge em certos aspectos, óbvio, mas pontos muito legais de confluência. E nesse dia eu percebi que eu fazia coisas
que a gente executou ideias muito parecidas de maneiras completamente diferentes e a dele, com certeza, muito melhor que a minha. Não tem nem sombra de dúvida. E foi nesse momento que eu percebi assim, cara, eu preciso estudar mais, preciso entender mais. Então foi tipo, às vezes, nesses processos que a gente começa a questionar a nossa própria capacidade, são os momentos que a gente tem que refletir mesmo das coisas e entender, tipo, quem nós somos hoje, onde a gente pode chegar como escritores, né? Tipo, que é esse momento todo de passar por cima dos medos, encontrar sua própria voz, exercitar, sair fora da zona de conforto, tudo isso, velho. São esses momentos que são chave na nossa vida. E eu falo com vocês com sinceridade, que se eu não tivesse tomado essa decisão, além de eu não ter virado amigo do Pedro, que seria péssimo, eu não teria evoluído muito como escritor, porque eu teria ficado estagnado 4 anos atrás. Foi de fato, foi meu ponto da virada. Não tô fazendo sucesso ainda, mas com certeza eu sou um escritor muito melhor do que eu era em 2016. Né? E eu demorei quase, acho que mais de um ano para fazer isso. Tipo, acho que foi no começo de 2018, meio de 2017. Mas eu sei que passou muito tempo que tinha acontecido a seletiva e eu fiquei remoendo isso. Então, tipo, e com esse trauma, esse negócio dentro de mim. Então, tipo assim, se eu tivesse tido a maturidade de falar igual o Gaming logo de cara, que ele falou assim, pô, ou eu não sei pra isso, ou eu não entendo alguma coisa do mundo e tenho que aprender mais. Se eu tivesse tido essa maturidade, eu podia ter avançado muito mais rápido, né? Podia ter poupado aí 1 ano, 2 anos de sofrimento, vamos colocar. Mas você vê que ironia da situação toda, né? Porque nesse ponto que o Yuri veio falar comigo, eu tenho certeza absoluta que ele era um cara muito mais instruído do que eu em termos de escrita. Porque até entrar na hardcover, que na época não era hardcover, eu nunca tinha lido nenhum livro de escrita criativa. Eu tinha lido, tipo, um pedaço sobre a escrita do King. E é isso. Eu nunca tinha me instruído em técnicas e tal. Eu fui aprender isso depois. Então, era só mato. Só mato. Com certeza. Mas eu nunca tinha tido nenhum tipo de instrução técnica. Eu não fazia ideia que era um comportamento dominante, uma coisa assim. Na época que quando eu escrevi a coisa da seletiva e passei, foi porque eu tinha uma história na cabeça e botei do jeito que eu achava que era legal. Esse era meu parâmetro. Isso tá legal? Não tá, reescrevo. Se tá. E aí, depois que eu entrei na hardcover e conheci gente tipo Yuri e tal, que eu comecei a ter contato com determinadas obras e autores e técnicas. Eu tinha aprendido tudo que eu aprendi lendo. E escrevendo, principalmente escrevendo, assim. Pegando o ritmo da minha própria escrita e o feeling das coisas, né? Que nem eu falei pra vocês antes, eu nunca fui uma pessoa, assim, de ler tanto quanto eu acho que vocês liam. Então... Mas eu escrevia muito. Eu aprendi muito escrevendo e achando ruim que eu escrevia. Até hoje, quando eu escrevo, assim, um livro de 300 páginas, né? Quando eu leio o último capítulo, eu acho ele muito melhor que o primeiro. Então me dá vontade de voltar e escrever o primeiro de novo. Mas eu tenho que escrever o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Quando chega no 20º, o 20º tá melhor que o primeiro de novo. Então é um ciclo sem fim, sabe? Quanto mais a gente escrever, melhor a gente fica. Tá, se vocês quiserem, eu já pensei no... A gente tá só esperando. Gente, pode só fazer um comentário rapidinho? Claro, faz aí. Claro. É porque lá em cima eu fiz um comentário, a Josi perguntou, eu falei, eu vou falar por áudio, e tipo, não falei. Era só porque eu tô lendo os livros da Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu tava pensando muito nesse livro por conta do misturar o conhecido com o desconhecido, né? Porque, principalmente no segundo livro, a maioria das coisas se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, ele usa o mundo conhecido e fatos que aconteceram e coloca ali no meio um fantástico, tipo, super funciona, porque tem todos os detalhes que o Gaiman fala nesse capítulo. No capítulo 2. E pra quem não leu, eu super recomendo. Eu Deu uma ainda li, travadinha mas eu no tenho final. vontade. Oi? Oi, pra quem? Eu perguntei, alguém falou que deu uma travada. No final, eu não entendi o que você falou no final. Não, eu falei que pra quem não leu, eu super recomendo, porque é um livro bom e inclusive pra
pra aprender esse tipo de coisa também. E assim, só uma coisa que eu falo antes da Mayara, desculpa, só uma coisa que eu ia falar rapidinho, é pra ninguém cometer o mesmo erro que eu, tá, gente? Pelo amor de Deus, às vezes vocês leem um monte de coisa, lê teoria, ainda entra na vida acadêmica, quer dizer, desgraça a cabeça da pessoa, né? Aí você não consegue mais escrever uma página sem ser muito rigoroso com você mesmo, sabe? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu acho que é se soltar mesmo do ego, de tipo, ter que ser bom de primeira, de ter que... Enfim, um longo caminho. E não ser refém da teoria, porque senão às vezes você fica lendo, e você nunca vai se sentir totalmente pronto para escrever. Sempre tem um livro que você podia conhecer, sempre tem um autor que você podia conhecer, que pode parecer absolutamente essencial, sua vida ia mudar se você não conhecesse. Na verdade, cara, às vezes isso é só uma desculpa, né? Falam que às vezes o perfeccionismo é autossabotagem de salto alto, né? Talvez nesse caso seja autossabotagem com uma pasta de couro sintético, para ser mais intelectual. Enfim. Vocês conhecem João Peçanha? Sim. Meu Deus, que homem! João Peçanha, ele diz que ele lê livros técnicos sempre a 3x1, né? Ele lê 3 fantasias, aí um técnico. Aí mais 3 fantasias, um técnico. Legal. É uma boa Eu já métrica. tava vendo o comentário da Josi ali sobre ler mais... Não, foi a Josi que escreveu? Não sei mais quem escreveu. Alguém escreveu que tava lendo mais... Ah, foi o Léo. Que tava lendo mais ficção do que técnica. Eu como sou uma pessoa com atenção e eu não consigo ficar com uma coisa só sempre, tipo, eu começo a cansar de certas coisas, a menos que seja foda, tipo, isso aqui é um puta de um livro. Normalmente, se for só um livro muito bom, eu não consigo ficar preso a um. Então, o que eu faço é escrever, ler em paralelo, tanto técnico quanto de ficção, né? Ultimamente eu tô fazendo nenhum dos dois, porque não tá dando tempo, mas, no geral, eu faço isso. Tipo, eu considero que eu tenho uma leitura técnica e uma leitura de lazer para ser feita, né? Tipo, eu encaro a escrita nesse ponto, mesmo como uma obrigação, mas não no sentido negativo da palavra, né? Tipo assim, quero encarar a escrita profissional, então agir profissionalmente, né? Eu vou tipo, me capacitar naquela área. Então, tipo, eu coloco isso dentro da minha rotina, essa leitura de técnica. Mas é o que a Carol falou, sempre vai ter um escritor faltando para você ler, sempre vai ter uma técnica faltando para você aprender. E mais até do que isso, eu fiz uma pessoa me disse uma coisa muito importante, que um dos motivos maiores do porquê uma história minha estava errada é que eu queria falar tudo que eu podia, em termos de tema, em termos de moral, em termos de visão, ou em termos de, sei lá, o que fosse, numa obra só. E nenhuma obra vai contar tudo que tem que falar. Sempre vai faltar alguma coisa, sabe? Sempre vai ter, tipo, mais pra você dizer. E isso que é ótimo, porque se você contar tudo numa obra só, mais. Então, a gente tem que saber abrir mão de falar todas as verdades numa obra só. E, né, até porque ia cansar o seu leitor se ele lesse tudo que você tem a dizer numa obra só, né? Então, saber dosar isso também. E a gente tá sempre em épocas diferentes, né? A maneira como eu pensava, a pessoa que eu era em 2017, quando escrevi meu primeiro livro, é completamente diferente do Pedro de hoje, que tá escrevendo o segundo. Então, certamente, a minha honestidade vai ser diferente do primeiro pro segundo, e vai ser diferente do segundo pro quinto, e etc. A gente vai mudando ao longo da vida e a escrita vai junto. Com certeza. Mayara, você tá só fugindo, né, Mayara? Tá dando dodge. Não, eu só estou escutando vocês falando, esperando a minha hora. Quero saber cadê a vergonha. Chegou. Tá, alguém perguntou aqui, eu não sei mais quem era e qual era a minha ideia. Tipo assim, no final do capítulo 2 tem a proposta de um exercício que é escrever sobre alguma coisa que para você falar sobre, para você treinar realmente essa parte da transparência. Então a minha ideia é, tipo assim, cada alguém se voluntariar a falar sobre alguma parte que é difícil dela mesmo falar, e os outros tentarem criar uma história em cima disso, só pra gente, digamos, simular como seria criar uma história em cima de alguma coisa e diluir essa experiência verdadeira. Ficou claro? Eu acho que não. Uai, acho que sim. Você pode tentar começar o exemplo. Tá, é assim, eu vou falar uma coisa embaraçosa que eu passei, e vocês tentam criar uma história em cima disso pra gente treinar
essa diluição da nossa verdade dentro da ficção. Entendi. Melhorou? Entendi. Conta então. Beleza. Tá. A cena embaraçosa. Eu fui com a minha família num shopping e tava, tipo, em horário de pico, sabe? Aquele shopping bem lotadão mesmo. E a minha família é sempre de ficar brincando muito, pelo menos eu e minha mãe. Aí nesse dia tava eu, minha mãe, meu padrasto e a filha dele. E eu atrasei um pouco vendo uma vitrine e eles subiram a escada rolante. Aí depois, quando eu subi a escada rolante, eles resolveram descer. Aí na hora que eu desci também, eles subiram de novo. Aí eu fiquei tipo que nem uma trouxa indo atrás deles. Durante tipo, uns 10 minutos e todo mundo olhando em volta e eu me senti muitíssimo envergonhada aquele dia. O que Mayara não sabia é que, na verdade, aquele shopping era amaldiçoado. Ele tinha sido construído sobre um cemitério indígena. E aí? Então, cada vez que ela subia a escada, os pais dela desciam. E quando os pais dela desciam, ela subia, porque, na verdade, ela e os pais dela nunca poderiam habitar o mesmo espaço depois de mortos. Que horror! Caralho, irmão. Se Mayara decidisse que ela era uma boa pessoa e merecia o céu, os pais dela deveriam arder no inferno. Mas Ai, se ela não. fosse uma pessoa bondosa e deixasse os pais dela viverem felizes pra sempre, ela arderia por eles. Estamos emulando o King? Ai. O legal do Pedro é isso, que tudo no final remete a espírito. Tem como, né, Pedro? É verdade. Eu não consigo, cara. o elemento espiritual. Tá, eu já pensaria numa coisa assim. Tinha algum veneno na comida que eu comi um pouco tempo antes na praça de alimentação. E na real, meus pais estavam me esperando num ponto, só que eu vi um vulto deles descendo e subindo e eles não estavam realmente fazendo aquilo. Então você Isso tava não era dopado. veneno, Mayara, isso era maconha. Você entende, hein, Pedro? Entende o assunto, hein, Pedro? Ei! Nossa, eu pensei numa coisa, mas não é exatamente original. Não é original no sentido porque fizeram uma série, mas eu achei muito legal que é o seguinte. E aí, a Mayara foi levada até a delegacia porque estava perdida. Só que quando chamaram os seus pais para virem buscá-la, não foram as pessoas que ela sempre conhecia. Ela descobriu que havia sido sequestrada quando criança. E na verdade, quem achou que eram os pais eram só os sequestradores. Mas Caramba. já Boa. existe, se chama. É uma série com aquela menina que fez Skins. Ela era uma das gêmeas de Skins. Ah, tá. Eu sei. Não sei se vocês já viram. A Infinity fucking Não. Finch. Ai, eu esqueci, eu vou ter que procurar. Mas enfim, a premissa dessa série é incrível. É exatamente essa. Tá, agora eu coloquei um negócio embaraçoso, agora alguém aí fala. Pedro, vai, sua vez, porque foi você que falou pra eu falar. Eu tenho que... Tá bom. A ideia toda é minha no final, né? Então vamos lá. Conta da do Gabriel, Pedro. Eu adoro essa história embaraçosa sua. Ah, meu. Ah, jogou na roda, agora fala. Agora vai ter que contar. Tá, eu vou contar a história de quando eu fui muito gado, então. Muito bom. Era verão de 2019 e eu saía de casa todos os dias pra fazer exercício na orla do rio que tem aqui em Porto Alegre. E eu alugava aquelas bicicletas públicas que tu tem que largar, pelo menos aqui em Porto Alegre, tu tem que largar de 1 em 1 hora numa estação pra renovar o aluguel dela, né? Aí o que acontece? Eu peguei a bicicleta num ponto e fui andando pela orla do rio até um outro ponto muito distante, que era quando tinha uma outra estação. Só Dava que uns 4 quilômetros. dava uns 4 km. 4,5 km, a gente viu aquele dia no Maps, né? Uma coisa assim. Acho que foi isso. Aí então, se eu largasse a bicicleta lá, eu tinha que pegar ela pra poder voltar, senão eu teria que caminhar muito tempo até voltar à civilização. Só que quando eu cheguei lá, quando eu tava quase chegando, eu passei por uma menina que tava caminhando e ela era muito, muito, muito bonita. Quando eu cheguei lá, eu botei a bicicleta no bagulho e já ia tirar de volta, mas meu GPS não tava funcionando, então eu tive que esperar o GPS voltar a funcionar. Quando o GPS voltou a funcionar e eu ia tirar, a menina chegou e ela virou pra mim: com licença, tu vai pegar a bicicleta de volta? E eu, não sei por que cargas d'água, retardado, olhei pra ela, fiquei acho que 1 minuto de boca aberta e disse: não, pode pegar.
E ela pegou minha bicicleta e foi embora. E eu tive que voltar todo o caminho a pé. Demorou, tipo, mais de 1 hora pra eu chegar à civilização de novo. E ela nem olhou pra trás. Ela nem olhou pra trás, ela só O pegou e melhor foi. de tudo foi que ele ficou na esperança dela dar aquela olhadinha de filme pra trás, sabe? É o do teu. Pensei, inclusive, assim... Não, olha só. O cúmulo do gado, né? Eu pensei, talvez se eu andar devagarinho, ela me encontre na volta. Ela nunca voltou. Nunca voltou, cara. Ela nunca voltou. Ô, dó. Que dó. Muito boa essa história. É isso, façam o pior de vocês. Olha, eu gostei da ideia da Josi, que era uma suga. Na verdade, ela sugou toda a sua energia naquele momento pra ver como você ia reagir e levou as bicicletas embora. Nossa, adorei. Na verdade, tanto pegou toda a energia do Pedro, que o Pedro, na verdade, não existe. O Pedro é um fantasma, na verdade. Ele nem é uma pessoa, ele tá assim até hoje. A gente vai ter que explicar que ele morreu. Isso, na verdade, nem é um grupo de escrita, é uma sessão de desencarnação. É uma Ele sessão tá- espírita. É uma sessão espírita porque ele tá próximo- atormentando o Flagrari, na verdade, entendeu? Ele tá perto do Flagrari, mas ele não tem o corpo. Então, Então, Flagrari. do branco vai ser psicografado pelo Flagrari. Então, é psicofonia que eu tô fazendo aqui. 2 Discord abertos, e quando é o Pedro que fala, eu faço outra voz. A verdade é que vocês nunca viram eu e o Pedro no mesmo lugar. Nunca viram. Então, eu pensei que a menina... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu pensei que a menina pode ser a... Como que fala? O anjo da guarda dele, né? Um acidente péssimo, se ele voltasse com a bicicleta, e a menina foi lá e salvou a vida dele. Pediu a bicicleta, sabia que ele estava ali prestando atenção nela. Ela foi lá e pediu para pegar a bicicleta e salvou a vida. Ela estava seguindo ele o tempo todo. Isso é querido, vocês estão sendo bonzinhos comigo, obrigado. Tá, eu já pensei no... Eu não sei se vocês já assistiram... Tem aquele lagartão do começo que chama Kanima. Que na verdade a menina era um... Eu acho que é Kanima que chama. Não sei. Que aí ela picou o Pedro sem ele perceber e o veneno paralisou ele no verso pra ela não ter que voltar andando De só. novo mais veneno, gente. Mas você tá cismada com veneno, hein, velho? Não fui eu que falei o veneno na primeira vez. Menina veneno. Menina veneno. Então, eu tinha pensado a gente fazer um capítulo por encontro, mas se vocês acharem tranquilo fazer 2, dá pra fazer 2. Eu acho Aí que por mim pode- tudo bem. Pode É que hoje a combinar gente pra foi sábado até que o vem. 4, né, Pedro? A gente conversou muita coisa solta aqui, né? Mas é que quando a gente for olhar de novo o capítulo, eu vou assistir de novo as aulas pra pegar os pormenores, assim, né? É, eu tenho que fazer isso também. Mas Não, eu tenho mas certeza que hoje A gente passou por alto do 3 do... Falei muita coisa do 3 do 4. a gente comentou coisas, né? Mas assim, o 2 a gente cobriu tudo com certeza, eu tenho certeza Aham. absoluta, tá? Então, Aí a gente pode fazer o 3 e o 4 na próxima, no sábado que vem. Posso deixar uma sugestão aqui pro meio da semana? Claro? Da gente tentar fazer esse último exercício tipo escrito mesmo, escrever um conto, alguma coisa assim. Ou até um microconto, uma crônica, e postar lá no grupo pro povo Sim. ler e dar uma opinada sobre. e é legal postar no texto mesmo da mensagem, porque é de microfone, o arquivo, mas aí a galera acaba não lendo. E aí a interação, eu acho que perde muito se você não tem interação. Eu acho que na mensagem você acaba perdendo o negócio, porque o arquivo fica na pastinha de arquivos do WhatsApp, sei lá, mas vocês que sabem, por mim tanto faz. Se for curtinho mesmo, dá pra mandar na mensagem mesmo. Se for curtinho, sim. O Pedro que deu uma ideia da gente fazer duplas, não é? Ou trios. E, tipo... A gente podia dividir por gênero, porque, por exemplo, se eu for ler alguma coisa mais romântica, eu não vou saber opinar muito, porque eu não gosto do romance romântico puro. Então a gente podia colocar isso aqui é de tal gênero. Alguém se propõe e junta, assim, quem tem afinidade com o mesmo gênero pra dar uma opinada. Tipo, eu, na verdade, eu sou a favor do contrário, viu, Maia? A Maia falou, né, Maia? O quê? Tipo, de colocar você fora da sua zona de conforto. A gente tá aqui por isso. Então, se você não gosta de romance romântico, é nesse aí que você tinha. Já Pra gente alimentar a composteira, né? Agora. Pô, também tem essa, realmente. Essa manda Tá pra ela agora que for romance romântico.
Bem água com açúcar mesmo. Assim, Ah, eu mas- acho que a gente pode acabar produzindo muita coisa nesse negócio de tese e tal, e possivelmente isso aqui virar um grupinho de escritores à parte da hardcover, né? Se a gente continuar com esse engajamento. Eu Se ia vocês adorar. quiserem, depois a gente pode, tipo, sei lá, montar um perfil no Instagram e ir postando as coisas que a gente for produzindo e tudo, né? Sei lá, tipo, pelo exercício mesmo e pela visibilidade, talvez, né? Tipo, Sim, porque- sim. Eu acho legal. Sim. Legal também. Então, Posso vamos fazer meu seguinte, ó. jabá de novo? O Pedro vai me chutar daqui se eu quiser. Não, pode fazer. Tá, o conto que eu vou postar daqui a pouco, que eu vou lançar, que eu já coloquei a capa no meio da semana, ele é exatamente uma tentativa de eu me ligar um pouco mais ao romance romântico. É tipo a primeira coisa em anos que eu escrevi que tem um romance bem forte no negócio. Então você já tá adiantada pra ver os romances românticos. Com certeza. Isso aí. Então é isso, né, galerinha? Acabou? É o seguinte, ó, só pra avisar vocês, então, eu vou fazer edição, eu vou cortar algumas coisas, tá? Se alguém quiser cortar alguma coisa, vocês podem me avisar no privado. Senão eu vou fazer essa edição e eu tô pensando em upar no YouTube e vou ver algumas outras plataformas, tá? Aí vocês podem até mandar pra quem vocês quiserem e convidar mais gente pro grupo também. Tá, então a gente vai vendo isso então nos backstage. Se alguém quiser dar sugestões também, a gente aceita, tá? Então, pode ser sábado 17? No próximo sábado? Por mim, sim. Era só hoje mesmo que eu tava ruim pra semana. Qualquer horário aí que vocês quiserem, sábado ou domingo. Então tá, porque a gente pode alterar também, tá? Se tiver alguma Durante a semana. coisa, a gente É. pode alterar, certo? Eu acho Então- que durante a semana é muito difícil. Realmente, pra mim porque- também, porque durante a trabalha o semana. dia inteiro e estuda à Pra noite. mim também. Durante a semana semana a gente vai ver nos horários e ver se dá pra todo mundo. Então tá, galera, vamos conversando no grupo aí e vamos comunicando, certo? Cheiro pra Belezinha. gente. Cheiro. Valeu, nóis. valeu. Prazer, Obrigado, Obrigado todo por mundo. terem vindo. Valeu, gente. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.